Olá a todos e bem-vindo ao canal Portal do Projetista. Bom pessoal, nesta aula eu vou estar dando continuidade à aula passada sobre tolerância, tá? Eu vou estar falando aqui sobre ajustes padronizados e recomendados da ISO, tá? Para que vocês possam fazer o projeto de vocês com mais consciência de que tolerâncias vocês poderão estar utilizando aí no dia a dia de vocês, ok? Só lembrando, quem gostou do vídeo, dá um like, né? E se inscreva no canal e acione aquele sininho que é para estar avisando vocês quando tiver novos vídeos, ok? Então vamos lá? Bom pessoal, na aula passada nós falamos sobre tolerâncias ISO, né? Então mostrei para vocês ali os graus de tolerância que existe, os tipos, como que se faz para achar as tolerâncias ali na tabela da norma ISO, tá? E nessa aula eu quero dar uma continuidade, né, no que eu falei lá, mas eu quero falar sobre ajustes recomendados, ou seja, utilizando aqueles valores de tolerância da tabela, né, como que nós fazemos para escolher um ajuste na hora de construir uma máquina, uma ferramenta, né, ou alguma coisa assim, né? Para tal, nós vamos estar utilizando a mesma norma, né, óbvio, a NBR 6158, ok? Bom, pessoal, para a gente entender os ajustes recomendados, primeiro nós temos que entender o que é um eixo base, o que é um furo base, ok? Então, vou começar aqui explicando o que é um eixo base. Se nós observarmos ali na figurinha, né, nós temos o eixo, tá? Nós temos a dimensão nominal ali representada, e nós temos escrito aqui na frente do eixo um H, tá? Então, se vocês lembrarem da aula passada, quando é H na tolerância, significa que começa a medida nominal, ela é para mais zero menos alguma coisa, tá? Então, conforme está aqui na figurinha, ó, então para cima é zero, para baixo tem o valor do campo do IT que a gente está utilizando, tá? Então, nós vamos usar o eixo como H e nós vamos trabalhar com a tolerância do furo para nós obtermos os ajustes que a gente deseja, tá? Então, dependendo do campo de tolerância do que a gente escolher para o furo, ó, eu vou ter o folga, ou incerto, ou interferência, ok? Então, quando é eixo base, a tolerância do eixo é H e nós vamos trabalhar com as tolerâncias dos furos, ok? E quando nós temos furo base, é o contrário, tá? Então, se nós olharmos aqui na figura, tá lá, furo H. Então, eu vou usar a tolerância do furo como H, que ela começa do zero para mais, no caso do furo, né? E eu vou trabalhar com a tolerância do eixo, tá? Então, dependendo do campo que eu colocar, eu vou ter folga, incerto ou interferência, ok? Então, só recapitulando, quando é eixo base, eu ponho H no eixo, quando é furo, eu ponho H, quando é furo base, eu ponho H no furo, ok? Então, pessoal, para estar explicando isso melhor, eu vou estar utilizando uma tabela aqui antiga de projeto, tá? Então, os mais antigos aí conhecem. Quem não conhece essa tabela, se digitar no Google ajustes recomendados, ela vai aparecer, tá? É uma tabela bem antiga que a gente usa desde, né, dos primórdios ali da mecânica, já fizeram essa tabelinha e funciona, tá bom? Essa tabelinha, ela está usando como base o furo, tá? Então, seria furo base, ok? Então, na maioria dos projetos que vocês encontrarem no mercado, a lógica para ajuste segue mais ou menos essa tabela, tá? É claro que isso aqui é uma referência. Você pode mudar esses ajustes? Pode, tá? Se você, dependendo do que você vai fazer, né? Você fala, eu queria um pouquinho mais apertado, um pouquinho mais largo do que está ali, vocês podem, claro, tá mudando essa tolerância, mas essas tolerâncias aqui funcionam, tá? Se a gente aplicar isso em máquina, ferramenta e dispositivos, vai funcionar, ok? Bom, pessoal, analisando aqui a grosso modo a nossa tabela, né? Nós temos aqui o primeiro campo dela, é o tipo de ajuste que eu quero. Então, por exemplo, eu quero ela livre, rotativo, deslizante, o que eu quero, né? O segundo campo é um exemplo do que
acontece com as peças, tá? Ela vai ficar deslizante, ela vai ficar justa, o que, que vai acontecer? Tá? Ela monta na mão, ela não monta, ela vira, tá? Aí nós temos aqui 4 campos, né? Que tá ali, extra precisa, mecânica média e mecânica ordinária, né? Então isso daqui, se vocês lembrarem os ITs ali, quando eu estava explicando os ITs no vídeo passado, né? Dependendo do IT que eu tenho precisa, extra precisa, tá? Então se a gente analisar aqui os campos, ó, como é furo base que eu falei, pode ver que todos eles têm H no furo, tá? Ok? Então é H no furo e ele vai mexer no eixo para ele dar o ajuste que ele quer, ok? E aqui um exemplo de onde você aplica as tolerâncias que estão aqui, ok? Para a nossa aula, eu vou estar utilizando a mecânica precisa, tá? Então, para quem constrói máquinas, ferramentas e dispositivos, né, nós vamos trabalhar aqui na mecânica precisa. Essa precisa é quando é muito apertado as tolerâncias, média é quando é coisa grande também que não tem muita precisão, e ordinária quando é peça isolada, né, que vocês estão projetando, precisa pôr uma tolerância para fabricação, tá? Então nós vamos trabalhar aqui dentro da mecânica precisa, tá? Que é o que interessa para quem faz ferramentas, né, moldes, estampos, beleza? Então eu vou explicar para vocês por partes, tá? O que seria cada tipo de ajuste daqueles e nós vamos analisar a tolerância e pegar os campos, né, de tolerância e os valores na tabela ISO para que a gente tenha uma noção do que a gente está fazendo, ok? Então, nosso primeiro caso aqui é o ajuste livre. Tá? Ajuste livre é aquele que não tem precisão, tá? Que eu preciso deslocar uma peça com relação a outra, que eu possa ter uma folga, ou que nem no caso que está escrito aqui no exemplo, que eu trabalho a quente, né? E isso vai dilatar e ele pode travar. Então, eu já prevejo uma folga a mais para não travar. Tá? Então, é um ajuste sem muita precisão, ok? Então nós vamos utilizar aqui o campo de mecânica precisa, né? E na parte de mecânica precisa, ele está me dando ali um ajuste H7 e 7, tá? Então eu quero fazer uma dissecação disso. Então vamos buscar na tabela os valores para que a gente entenda melhor. Ok? Então vamos considerar aqui para o nosso caso um furo de 20. Todos os casos que eu vou apresentar agora, eu vou estar apresentando com um furo de 20, tá? Então, pegando aqui o furo de 20 H7, então H7 significa que eu estou usando um campo I7, né, de tolerância. Tá? Então, eu vou lá na minha tabela e vou buscar o valor do campo I7 de tolerância. Então, tá aqui já está 0,021, tá? Eu vou mostrar na tabelinha como que a gente busca. Então, voltando aqui para a nossa analogia, né? Então, como os dois são IT7, os dois têm o campo de 0,021, ok? Dando sequência aqui agora, vamos fazer a análise dos afastamentos, ok? Então, pessoal, conforme dito antes, furo base, né, H7, ele começa com 0, né? Então, o afastamento inferior do furo é 0, tá? E o superior vai ser o 0 mais o campo de tolerância, ok? Então, vou mostrar isso mais para baixo aqui. E o E, então vamos coletar qual que é o afastamento do Ezinho para eixo, ok? Então vindo aqui para a tabela, né, dos afastamentos para eixo, tá? Da nossa norma, nós temos aqui que o E, né, para 20 milímetros, ó, vamos ver aqui, ó, de 18 a 24 E, nós temos um campo de menos 40 microns, tá? Então isso significa o quê? Que o campo de tolerância começa abaixo da linha neutra, 0,04 milímetros, depois vem o campo de tolerância, ok? Então voltando aqui para a nossa analogia, né? Tá aqui, ó. Então 0,04 o afastamento superior para o campo E, ok? Então nós temos o seguinte resultado aqui, ó. Então no nosso furo nós vamos ter mais nada mais o campo de tolerância. Tá aí para o eixo, né? Então nós temos lá o afastamento superior do campo de tolerância é menos 0,04, o superior. Então isso significa que o eixo
nós vamos ter uma tolerância de menos 0,04, né? E para baixo o valor do campo de tolerância. Então dá menos 0,061. Tá? Então essas seriam as tolerâncias para o furo e para o eixo. Tá? Agora nós vamos analisar o seguinte: o que isso é? Uma folga, uma interferência ou ajuste incerto? Analisando aqui então nossas tolerâncias, tá? Então nosso furo ele vai ser fabricado com 20 milímetros mínimo e máximo 20,021, ok? E o nosso eixo ele vai ser fabricado com a medida mínima de 19,939 e máxima 19,960, ok? Tá, então vamos analisar aqui o que isso vai acarretar, né? Se eu pegar aqui a minha medida mínima do meu furo, quando o meu furo é 20, é o menor valor, com o maior valor do meu eixo, tá? Eu vou estar gerando uma folga aqui, ó, de 4 centésimos, ok? 0,04, ok? E quando eu pegar o meu furo for máximo, for na medida máxima, e o meu eixo na medida mínima, eu vou ter uma folga de 0,082, ok? Tá, então vou sempre ter folga. Então eu estou gerando uma folga nesse ajuste. Nunca vai ser interferência, né? Independente das medidas que forem fabricadas, ela vai estar sempre dentro dessas condições, ok? E a nossa folga é 4 centésimos no mínimo, então é bastante para uma mecânica precisa, tá? Então é aquilo que nós dissemos antes, tá sendo uma folga um pouquinho em excesso, porque ela vai trabalhar, se der uma dilatação ou qualquer coisa, ela não vai travar. Ok? Bom, pessoal, nosso próximo ajuste é o rotativo, tá? Qual a característica principal desse ajuste? Tá? Esse ajuste é um tipo de ajuste que nós conseguimos fazer, por exemplo, uma articulação precisa. Tá? Então nós temos 2 braços e um pino no meio e nós precisamos girar os braços com precisão, ok? Para esse tipo de ajuste, na mecânica precisa, aqui na nossa tabela, nós vamos observar que nós estamos usando o H7F7, ok? Então vamos dissecar agora essas tolerâncias. Considerando o furo de 20 milímetros, tá? Então nós teremos ali furo 20H7 e eixo 20F7, ok? Se nós pegarmos ali na tabela, eu não vou ficar olhando muito na tabela para a gente ganhar um tempo aqui no vídeo, ok, pessoal? Então, ó, o IT7 lá na tabela é 0,021 o campo, ok? Então, olhando os afastamentos na tabela, como o H é 0 que a gente já sabe. O F, se a gente olhar lá na tabela, é menos 0,020, tá? Então nós vamos ter aquela análise, né, que eu fiz anteriormente. Então teremos lá o furo 20 com mais 0,021, né, mais 0. E o eixo, né, como o nosso afastamento é menos 0,02, então a tolerância menor é menos 0,02 mais o campo de tolerância, que dá 0,041, ok? Então, analisando ali as medidas, né, com essas tolerâncias, nós teremos ali o furo com maior furo com 20,021 e o menor furo com 20, ok? E o eixo, o menor furo, o menor diâmetro para o eixo 19,959 e o maior diâmetro 19,980, tá? Então, analisando aqui, ó, medida mínima do furo com a máxima do eixo, tá? Então, nós temos uma folga de 2 centésimos, de 0,02 milímetros. Se a gente analisar o furo máximo com o eixo mínimo, né? Então, nós teremos o 0,062 de folga. Tá? Então, nos dois casos, nós temos folga, né? Então, nós sempre teremos folga, tá? E se a gente notar com relação à anterior, a folga é menor, tá? As folgas são menores. Por isso que esse ajuste é um pouquinho mais preciso que o anterior, ok? Próximo ajuste é o deslizante, tá? Então, o anterior era rotativo. Esse é deslizante, tá? Isso aqui é para peças que deslizam ao longo uma da outra, tá? Como se fosse uma gaveta, por exemplo, de um molde, tá? O ajuste entre a gaveta e os trilhos da gaveta
Esse é o deslizante, ok? Então, para o deslizante, nós vamos estar utilizando aqui a tolerância H7G6, tá? Então, voltando ao assunto, sempre o H7 no furo, que é o furo base, ok? Aí, dessecando aqui a nossa tolerância, as nossas tolerâncias, tá? Então, nós temos lá o campo IT7 e IT6, né? Para eixo é IT6. Se a gente for lá na tabelinha, nós temos lá para IT7, a gente já sabe que é 0,021. E para IT6 é 0,013. Ok? Dessecando um pouquinho mais aqui, ó. Então nós temos o furo H7, o eixo G6. Então, como o H, né, é o furo base, o afastamento inferior é 0. Né? O H, o afastamento é 0. E o G, né, como ele está antes do H, então nós temos o afastamento superior tabelado, tá? Indo lá na nossa tabela, nós vamos ter os menos 0,007, ok? Aí dessecando um pouquinho mais aqui, nós temos lá o furo, né? Então, percebem-se que o furo é sempre a mesma coisa, né? Nesses casos aqui. E o eixo que muda, ok? Então, o nosso eixo, nosso afastamento superior é menos 0,07, então a tolerância vai ser 20 menos 0,007, mais, né, para baixo, o campo de 0,013. Então, daria menos 0,020, ok? Então, nós temos aqui as medidas do furo, né? Então, 20 com 20,021 na máxima. E o eixo, nós temos ali a medida mínima do eixo, 19,980, e a máxima, 19,993. Tá? Então, analisando aqui o nosso ajuste, a gente continua tendo folga ainda nesse ajuste. Tá? Então, analisando aqui, ó, 20, que é a medida mínima do furo, com a máxima do eixo, né? Nós vamos ter uma folga de 0,07, 0,007, 7 microns, tá? E a folga máxima de 0,041, que é pegando a máxima do furo com a mínima do eixo, tá? Então, tirando esse desse, nós vamos ter o 0,041 de folga, ok? Então, analisando esse com relação ao anterior, esse é o mais preciso ainda que o anterior, tá? Eu posso utilizar esse ajuste para rotativo? Posso, mas vai ficar mais duro para rotacionar. E vice-versa, se eu usar o outro para esse, vai ficar folgada, a gaveta vai ficar folgada, pode trancar, ok? Então, por isso que existem os dois ajustes, o que é para rotativo e o que é para deslizante, ok? Pessoal, o nosso próximo ajuste é o deslizante justo, tá? Esse é um pouquinho mais preciso que o anterior, tá? Então, o que eu indico é que o anterior seja para peças que trabalham deslizando o tempo todo, tá? Esse ajuste eu uso mais, né? Até está escrito aqui na descrição, encaixes fixos de precisão, né? Então, encaixes fixos, tá? Então, por exemplo, uma punção de estampo, que ele de vez em quando você tem que tirar ele para trocar, né? Então, eu não preciso bater martelo nada e ele sai com a mão, tá? Mas é um ajuste fixo, não um móvel, tá? Para esse tipo de ajuste, nós vamos utilizar aqui o H7 com Hzinho 6, tá? Notem que agora nós estamos usando os dois campos H, tá? Então, nós estamos usando o furo base, mas nós estamos usando um H no eixo, tá? Então, dessecando aqui a tolerância, tá? Então, nós vamos ter lá o campo 7 e o 6, né? Que nem o anterior. Então, nós temos esses campos de tolerância tabelados, ok? Ainda aqui para o nosso afastamento, então os dois são 0. Né? Os dois são H, os dois são 0. Então, como que fica nossas tolerâncias? Tá? Então, para o furo vai ser 20 mais nada, mais 0,021. E para o eixo, né? Como é afastamento superior 0, tá? Eu tenho um campo de tolerância 0,013, eu vou jogar para menos, tá? Então, é mais para menos, certo? O Hzinho. Então, eu tenho lá 20 mais nada e 20 menos 0,013, tá? Então, nossas medidas
fabricadas vão estar dentro dessas faixas aqui, ó. 20,021 na máxima do furo e 20 na mínima. E para o eixo, a máxima de 20, né, máximo diâmetro de 20 e o mínimo diâmetro de 19,987. Ok? Então, o que nós vamos ter aqui? Nós continuamos tendo folga, tá? Nós não chegamos a ter interferência. Por quê? Porque ó, a mínima do furo com a máxima do eixo são iguais. Tá? Então não chega a ter interferência, ela nunca vai ter interferência. Tá? E a mínima, a máxima do furo é 0,021 e a mínima 19,987, gerando uma folga máxima de 0,034. Ok? Então, nesse caso também, nós nunca vamos ter interferência. Por isso que ele entra na mão sem bater. Ok? Próximo ajuste é o aderente forçado. Ok? Então, quando a gente fala aderente, quer dizer o quê? Que ele fica fixo, né? E ele entra batido, tá? Com auxílio de martelo, que entra ali na figura, tá? Então, ele diz aqui nas aplicações, ó, órgãos que necessitam de frequentes desmontagens, que nem polias, engrenagens, rolamentos, né? Então, isso já está autoexplicativo, ok? Então, o rolamento você encaixa, ele fica rígido ali, mas ele tem que ficar meio forçado, senão ele desliza os anéis dos rolamentos, tá? Polia, mesma coisa, engrenagem, mesma coisa. Não pode deslizar ao longo do trabalho, ok? Então, para esse tipo de ajuste, ó, um H7J6, tá? Então, notem que a gente está vindo da folga para interferência, né? Conforme vai descendo a tabelinha, vai vindo para interferência. Tá? Então, olhando aqui nossos ITs, né? IT7 e IT6, nós já sabemos ali os campos que a gente já viu, tá? Nós temos ali os afastamentos, né? O H é 0 e o J começa a inverter, né? Aqui na realidade ainda está negativo. Se vocês olharem na tabela, ele está negativo. Mas a tabela para o J ela é um pouco diferente. Se vocês olharem lá, está lá de IT tanto a IT tanto é um valor, de IT tanto a IT tanto é outro valor. Tá? Para esse IT, né, que é o 6, ele ainda continua para baixo da linha nominal. Ok? Tá, então como que vai ficar nossas tolerâncias, né? Então para furo a gente já tem que é o H7, né? E para o eixo nós vamos ter lá, ó, menos 0,04, né? E esse é um afastamento inferior, tá? É inferior nesse caso, porque ele está depois do H, ok? Aí nós temos então esse valor mais o campo de tolerância, tá? Então nós temos 4 milésimos para baixo, mais o 0,13 dá 9 para cima. Tá? Então, nós temos um menos e um mais aqui, nesse caso. Ok? Como que fica nossos diâmetros? Né? Então, para eixo, a gente fica com as mesmas medidas do anterior. Para o furo, desculpa. E para o eixo, nós temos a medida máxima do eixo 20,0,09 e a mínima 19,996. Tá? O que isso vai acarretar, né? Que tipo de ajuste nós vamos ter aqui? Ó, primeira vez que a gente tem um incerto, né? Por que ele é incerto? Se eu pegar o menor do furo, né, com o maior do eixo, né? O maior do eixo, ó. Então o eixo está maior que o furo. Então vou ter uma interferência de 0,009, 9 microns, tá? E ao contrário, tá? Eu vou ter a máxima do furo com 20,021 e a mínima do eixo com 19,996, tá? Que vai me gerar uma folga, que o eixo está menor do que o furo, ok? Então nós temos esse ajuste incerto. Então, hora ele está interferindo, hora ele está folgado, tá? E a folga aqui é 3 centésimos. Vocês vão ver que no ajuste depois, que ele vai estar mais forçado ainda, vai mudando esses valores. Ok? Nosso próximo ajuste é o forçado duro, tá? Então, o próprio nome já diz, forçado duro, né? Ele entra com martelo pesado, batendo forte,
tá? Esse ajuste aqui, pessoal, eu uso muito para fazer alojamento de cavidade do molde com a placa porta-cavidade, ok? Então aqui, ó, órgãos possíveis de montagens e desmontagens sem deformação. Então ele entra batido, tudo, mas ele não deforma o alojamento, tá? Para esse tipo de ajuste, então nós vamos utilizar aqui o H7 com M6, ó. Estamos gerando mais interferência ainda, ok? Então, considerando o furo de 20, né? Nós temos o IT7 e IT6 novamente, tá? Nós já analisamos isso. Aí vamos para os afastamentos. Então, H é 0 e o M, né? Como ele está depois do H, é o afastamento inferior do campo de tolerância. Então, tá positivo já aqui, ó, tá? Já está positivo. Então, vamos ver qual que é o efeito que dá com essa tolerância H7, tá? Então, o furo nós já analisamos anteriormente, e o eixo, nós vamos ter aqui a tolerância de mais, né? Porque é o afastamento inferior, com mais o campo de tolerância. Então, eu tenho mais 0,008 mais 0,021. Ok? Então, o que isso vai me acarretar aqui? Ó? Então, aqui nós temos os diâmetros do furo, né? Que nós já calculamos anteriormente. E o eixo, nós vamos ter aqui, ó, a medida máxima do eixo é 20,021 e a mínima 20,008. Já está acima do 20, né? Que tipo de ajuste nós vamos ter aqui? Interferência? Não, nós vamos ter incerto ainda, tá? Só que é um incerto mais justo do que o anterior, tá? Por que incerto? Porque olha aqui, ó, medida mínima do furo, né? Com a máxima do eixo, que é 20,021, né? Então o eixo está acima do 20, está maior que o furo, o eixo está maior que o furo, tá? Então nós temos uma interferência de 0,021. E quando nós temos o furo na máxima, que é 20,021, e o eixo na mínima, que é 20,008, o furo está maior que o eixo, então nós temos uma folga, tá? Então, esse menos esse vai dar uma folga de 0,013, ok? Então, hora tem interferência, hora tem folga, tá? Então, veja que a interferência aqui aumenta com relação ao ajuste anterior, tá? E a folga diminui. Então, depois eu vou fazer uma tabelinha comparativa entre os tipos de ajuste, ok? Bom, pessoal, e por fim, né, o ajuste pressão com esforço, tá? Esse ajuste é o mais forte deles ali, com mais interferência, tá? Então esse aqui, se eu montar, depois eu não desmonto nunca mais, tá? Eles são montados normalmente dilatando o furo, né? E coloca-se o eixo com o furo dilatado, esquenta-se o furo, né? E depois quando esfria ele encolhe e não sai mais ali, tá? Quando a gente não quer usar solda em duas peças, por exemplo, a gente faz esse tipo de ajuste, ok? Então, para esse tipo de ajuste, nós vamos usar um P6, tá? Então, H7 com P6, mais interferência ainda do que a anterior, tá? Então, analisando ali, ó, os campos nós já temos, né? Então, os afastamentos, se eu pegar o P, como ele é depois do H, é afastamento inferior com 22 centésimos, tá? Aí nós temos aqui, isso aqui vai me gerar o furo que a gente já sabe, né, quais as medidas do furo, e o eixo com a tolerância, ó, mais 0,022 mais o campo de tolerância, tá? Então dá 0,035. Aí analisando aqui os diâmetros, né? Então nós temos ali 20 para o mínimo do furo, 20,021 máximo, e para o eixo, no mínimo 20,022 e no máximo 20,035. Tá? Então, o que isso vai me acarretar? Uma interferência. Tá? Então, por quê? Né? Ó, na mínima do furo, 20, com a máxima do eixo, 0,035, 20,035. Então, vai dar uma interferência de 0,035. Tá? Então, olha o tamanho dessa interferência, 3 décimos, né? E a máxima do furo, né, com a mínima do eixo, Então, a mínima do eixo está acima da máxima do furo, ó. Tá 1 centésimo,
um milésimo, mas tá, ok? Então nós temos interferência em ambos os casos, tá? Então por isso que ele não monta, né? E nem batido, nada, tem que ser dilatado né, e depois esfriado, ok? Bom, pessoal, para terminar aqui o nosso vídeo, tá? Então vou fazer um comparativo aqui entre os ajustes que a gente falou, tá? Então, o ajuste livre, né? Nós temos essas folgas aqui calculadas, tá? O rotativo, nós temos essas. Então, se a gente comparar, né? Nós vemos que no livre nós temos mais folga do que o rotativo, tá? Nós vamos vir por deslizante, tá? Então, deslizante, nós notamos que está mais ainda apertado a tolerância, ó, com relação ao rotativo, tá? Nós pegamos o deslizante justo, ó, começou a apertar mais ainda, né? Forçado leve, ó, começamos já a ter um pouco de interferência, tá? Forçado duro, ó, aí começa a aumentar os campos e ficar mais forçado ainda, ok? Olha, tá, então esse aqui é um comparativo para vocês verem, para vocês terem uma noção, né, das tolerâncias que vocês vão utilizar nos projetos, os próximos projetos que vocês irão fazer, tá? Então eu espero assim ter ajudado vocês a entender, pelo menos essa parte da norma ISO, e que tolerâncias vocês devem utilizar no dia a dia dos projetos de vocês, ok? Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo, né, de mais uma aula. E peço aí, quem gostou da aula, dá um like no vídeo lá no YouTube, ok? E quem tiver dúvidas pode estar escrevendo. E quem gostou do canal, se inscreva com aquela opção do sino para estar avisando quando tiver novos vídeos, ok? Fico agradecido a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.